samba comigo. Ô mãe bonita do povo pobre, da noite escura ao romper da luz, tua fé desata o nó da morte. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. São Cristo Jesus. Maria conhece o chão da gente. No terreiro da vida eu vi Maria caminhando mansa pela contramão, no silêncio firme da profecia, Carregando o mundo dentro do coração, e Jesus chamando a roda inteira. Vem quem faz do amor o seu lugar. Nova casa nasce na fronteira, onde a palavra insiste em germinar. Muito bem, muito bem. A gente inicia o dia de hoje lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 31 ao 35. Melhor, ao 30 e 35, isso mesmo, né? A gente está aqui perdido. E a gente entra nesse contexto, lembrando de toda a realidade do dia de hoje, onde as pessoas reclamam, né, o direito de ser parente do fulano. Sabe de quem eu sou irmão? Aí lembra aquela famosa piada, né? Aí o camarada, a polícia chega e pergunta: tu sabe de quem eu sou filho? Aí o policial responde: isso aqui é uma blitz, não é um exame de DNA. A gente às vezes invoca o parentesco, sou irmão do fulano, irmão do cicrano, e você vai encontrando isso em todos os espaços, no espaço religioso, o espaço civil, militar, político, partidário. Você vai encontrar isso aí e as pessoas dizendo. E aqui não era diferente, né? Jesus, nesse evangelho, ele é questionado. Quem é? Teus irmãos e tuas irmãs estão aí fora. Eu não vou entrar lá no livro de Gênesis explicando o que quer dizer a palavra irmãos, é Delfos, não é isso? Sobre quem é irmão de quem. O sentido da palavra irmão no contexto bíblico, histórico. Significado de ser parte de uma tribo, de um clã. Até porque as pessoas acham que o que está escrito ali na Bíblia é o que está escrito e é o que vale. Fundamentalismo religioso, a partir da semântica da palavra, aí você vai encontrar também isso. Mas o que vale é que reconhecer que tipo de parentesco nós temos com Jesus. E a gente olha aí para a realidade do mundo, por exemplo, atualmente, você tem um risco aí de uma guerra maior do que já temos, né? A guerra da Ucrânia, os conflitos étnicos lá na África, a guerra da Ucrânia, a guerra na faixa de Gaza, e ainda tem o risco de conflito civil dentro dos Estados Unidos. É isso aí mesmo, por causa dos conflitos lá, das ideias de Donald Trump, que disse que ia baixar a inflação não baixou até agora, então o povo está por conta. E quando o povo fica por conta, eles cobram a conta de alguém. E a conta está sendo cobrada de quem coordena, de quem lidera. Também a gente entra nesse contexto, sem esquecer, na Venezuela, a atual presidente, né, que assumiu lá, a vice-presidente de Maduro, que assumiu ajoelhada perante o poderio norte-americano e estadunidense, sem esquecer que nós sabemos claramente que Maduro foi traído. Não tem como você dizer isso. Como é que uma potência vai chegar, vai entrar, retirar o camarada assim, da forma assim, muito mais do jeito que foi tirado? E nesse sentido que nós temos aí, no caso das forças, né, sindicais da Venezuela, cobrando dela uma resposta à altura, perto de completar um mês da mudança abrupta, né, do poder na Venezuela. Então não adianta você querer me enganar, querer dizer para mim, não, porque agora, não. Não importa se é agora ou depois. O importante é você compreender no sentido pleno da palavra que nós podemos dizer de parentesco. Aí você vê aí que tipo de parentesco nós temos uns para com os outros. Leonardo Boff, quando veio aqui na Diocese de Nova Iguaçu, na década passada já, ele dizia, na abertura da campanha da fraternidade, que esse ano vai ser sobre moradia, mas naquele ano foi ano sobre o ambiente, e ele dizia que nós, quando olharmos para o outro como irmãos, e quando nós nos compreendermos como irmãos uns dos outros, o mundo melhora.
Jesus, quando usa o termo aqui, quem é meu irmão, quem é minha irmã, e ele entra no contexto superando o contexto biológico, de sanguíneo, parente sanguíneo, ele traz para nós nesse sentido que o parentesco ele ultrapassa a barreira do berço, ou melhor, de morarmos na mesma casa. A fidelidade ao Evangelho, a fidelidade ao reino de Deus, nos confere uma nova família. E aí você entra no contexto histórico, nós somos a família do povo de Deus. Nós somos a família da humanidade. Somos a família que deve se cuidar. Por isso o termo irmãos, mãe e pai, que é meu parente, a gente para analisar. Se nós de fato estamos vivendo como irmãos e irmãs, e você, depois de tudo que eu falei do Donald, que é cristão, ameaçando invadir a Groenlândia, indo buscar o Maduro na base da base da força militar, lá o Putin atacando a Ucrânia, o conflito lá na África, os conflitos étnicos, né? Na África tem vários conflitos menores, que a gente não vai nem citar todos, mas tem uns conflitos lá, disputas territoriais que não dá ibope, não é notícia, né? E muitas mortes sendo geradas. E até mesmo passando pela faixa de Gaza, com conflito lá entre os primos, né? No caso, os palestinos e os judeus. Eu já expliquei para vocês sobre o contexto, né, da Palestina e dos hebreus. Como é que funcionava isso? Uns filhos de Ismael, outros filhos de, no caso de Isaac. Ou seja, são povos irmãos. E passando pelo Brasil, a gente entra aí no conflito direita e esquerda, que a gente tanto vive nesse tempo, e aí começa a dizer, não, nós vamos ganhar. E o conflito hoje ele é uma guerra digital, uma guerra virtual, onde cada um quer provar mais o outro. Ou seja, quando morreu o neto do Lula, não foi todos, gente, deixa bem claro, houve piadas com a morte do neto do Lula. E quando a Dilma teve o câncer, alguém falou que tinha que morrer, né? Que ela tinha que morrer de câncer. Aí no domingo, por uma força da natureza, não vou ler como Deus fazendo aquilo, desculpem, eu não sou ateu, sou cristão, creio em Jesus de Nazaré, e eu não acredito que o Deus que eu creio, o Deus que eu amo, iria jogar um raio naquela multidão. Por mais que eles merecessem, no meu ver. Porque o raio que cai lá é um raio produto de um ambiente onde propício para tempestade, um guindaste com a bandeira enorme como um para-raio. Resultado cientificamente comprovado, a lei da física, não tem como, causa e consequência. E aí ontem eu fiz um comentário e botou assim, Deus vai te amar, vai te castigar. Olha, trabalhamos com Deus ainda medieval, um Deus do século I, no Deus pagão ainda por cima, não é nem Deus cristão, onde ele é um jagunço que vai sair da sua cadeira toda poderosa para vir aqui punir o Daniel Nonato porque ele fez uma piada. E outra coisa, eu não fiz piada com a população, porque aí entra a questão do respeito à vida. Ser irmão um dos outros é respeitar a vida. Fiz a piada com a situação do senhor Nicolas e outros mais usarem Deus como cabo eleitoral. O evangelho de hoje, quando fala de parentesco, fala isso. O irmão ou a irmã é aquele que está com o teu lado para rir, mas também para chorar. Para poder viver o contexto do dia a dia que nós temos muitas das vezes pesado. O evangelho de hoje, quando Jesus questiona que é irmão, que é irmã, nasce uma pergunta em nosso coração. Se de fato nós estamos vivendo como irmãos e irmãs, parentes sagrados de Jesus, ou somos apenas aqueles que dizem que são parentes, como muitas famílias de hoje, e deixam o outro se lascar? Vou parando por aqui, deixo você pensando nessa resposta, para que possamos ser fiéis ao seu amor, ao seu evangelho, para que sejamos felizes, hoje e sempre. Eu sou Daniel Nonato. Da noite escura, ao romper da luz, tua fé desata o nó da morte, Tua coragem aponta o Cristo entre nós.
Maria conhece o chão da gente. Jesus apontou pra roda aberta. Minha mãe é quem faz o bem brotar. E Maria, ouvindo a ordem certa, sorriu sabendo que é amar. Não é o sangue que faz a vida, nem o costume, nem tradição. É o sim que afronta a dor ferida, é a palavra acesa em comunhão.